Oi, pessoal. Nós estamos hoje novamente aqui no nosso canal Varejo Digital com o Thiago Barbosa, da LexisNexis. A LexisNexis, que é uma empresa voltada para avaliação de reputação dos consumidores e que tem atuado bastante no trabalho de vendas através de e-commerce. Thiago, muito bem-vindo. A gente você vai ficar em dívida com a gente, né, em relação à tua imagem, mas o importante é o que você tem a nos dizer em relação ao trabalho da LexisNexis e como que ela pode vir a ajudar os nossos clientes, principalmente no segmento de varejo e principalmente nas operações digitais. Olá, boa tarde a todos que estão ouvindo. Bom, eu realmente me desculpo pela questão do vídeo, né, mas infelizmente eu tive que vir aqui para um cômodo da casa que a internet não está chegando muito intensamente. Então, eu fiz uns testes com o vídeo e a imagem fica travando demais. Achei que seria contraproducente, mas a gente pode tentar uma segunda rodada e com certeza eu vou ver se eu consigo bucar ou agendar um outro cômodo aqui da residência. Vou negociar com meu filho para ver se eu consigo um cômodo que tenha um acesso à internet melhor. Esse tem sido o nosso enfim, estou aqui à disposição. Exatamente. Mas eu estou aqui à disposição e para responder aí as dúvidas que vocês têm, e inclusive depois dessa conversa também eu vou deixar meus contatos. Quem tiver interesse ou quiser saber mais sobre qualquer assunto nesse sentido, estamos à disposição. Perfeito. Queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o trabalho da LexisNexis, né? que é uma empresa que atua internacionalmente nesse trabalho de análise de reputação de consumidores e por que isso vem a ser importante para os nossos clientes na área de varejo e principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, onde existe uma correria para compras online, para vendas online. Conta um pouquinho para a gente de como a LexisNexis se encaixa aí nesse processo. Legal. Bom, a LexisNexis ela é uma empresa global de fornecimento de informações inteligentes, né? Basicamente, nós somos o que no mercado se chama agregadores de conteúdo. Nós compramos e licenciamos conteúdo de terceiros, fazemos uma indexação desse conteúdo e a gente disponibiliza ele dentro de uma grande base de dados, um data lake, para ser utilizado pelos usuários finais, né? Parte desse conteúdo é voltado ao que a gente chama de EDDM, né? É um segmento, uma segmentação. EDDM quer dizer Entity Due Diligence Monitoring, que traduzindo para o português significa devida diligência e monitoramento de entidades, né? Esse conteúdo ele foi um conteúdo criado para atendimento das legislações anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Essa é uma preocupação que nasceu no Reino Unido há algum tempo atrás, como forma de inibir as transações internacionais ou as transações comerciais, né, que tinham uma finalidade clara de lavagem de dinheiro ou que tinham aí algum cunho de corrupção, seja ela privada ou pública, né? É uma legislação que foi replicada nos Estados Unidos e também replicada no Brasil. Nós também temos a nossa legislação anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, esse arco regulatório, ele determina que as empresas devem fazer o que se chama de due diligence ou devida diligência, que nada mais é do que uma investigação das suas contrapartes. Quando eu digo contrapartes, eu digo tanto fornecedores, quanto prestadores de serviço, quanto clientes.
para que essa empresa tenha certeza que essa contraparte não tem um envolvimento prévio com algum ato que seja de corrupção ou de lavagem de dinheiro, ato esse que pode estar previsto nesse arco regulatório que eu mencionei, e essa empresa pode, inclusive, ser já essa empresa ou essa pessoa física, né? Pode ser, inclusive, alguém já sancionado por meio de alguma lista negra ou impedido de fazer negócios, ou, às vezes, pode ter já se envolvido em algum tipo de escândalo de mídia, que, naturalmente, quando você se associa a esse nome, pode também te trazer um dano reputacional. Então, a importância disso hoje, para qualquer empresa que realmente queira ter um negócio transparente e que, principalmente, queira ter tratativas com o governo ou que queira ter comércio internacional, essa empresa precisa muito respeitar essas legislações e fazer a sua devida diligência e investigação das suas contrapartes, para ter certeza de que está realmente tratando uma terceira pessoa idônea. Perfeito. E como que as empresas hoje, vamos imaginar assim, os varejistas, conseguem se precaver em relação a possíveis fraudes e como que a LexisNexis pode ajudá-los nesse processo? Olha, o fundamental é que a empresa, primeiramente, ela precisa criar o que a gente chama de um programa de integridade, né? Ou seja, um programa interno em que ela dê as diretrizes do que para ela é um comportamento íntegro e transparente. Tá? Eu acho que essa é a primeira medida para que uma empresa tenha um atendimento às legislações que nós mencionamos. Tá? Em algum momento, essa empresa também vai ter que se cercar de ferramentas como as que a LexisNexis fornece para fazer a investigação das suas contrapartes. Nessas investigações, o que a empresa vai buscar? Ela vai utilizar essa ferramenta para saber se a contraparte é uma contraparte que tem alguma mídia negativa, por exemplo, e você vai buscar isso através da ferramenta, você vai buscar a mídia histórica, vai buscar mídia impressa, web news, para saber se o nome dessa contraparte já teve associada a algum escândalo ou alguma notícia, né, relacionada a atos de corrupção ou de lavagem de dinheiro, ou qualquer outro tipo de envolvimento em alguma denúncia criminal, né? Você também vai precisar checar se essa é uma empresa que tem algum tipo de litígio criminal contra ela, né? Você vai precisar verificar se essa empresa tem alguma ação contra ela que seja da esfera criminal, para que você tenha certeza que ela seja idônea. Além disso, existe o que nós chamamos de blacklists e monitoring lists, watch lists, que são as listas de sanções de monitoramento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas bem famosas, que é o cadastro de empresas inidôneas e sancionadas, do portal da transparência, né? Temos várias outras, a lista de trabalho escravo, temos a lista de pessoas impedidas de negociar com a União, temos a lista de pessoas com atos julgadas por improbidade administrativa pelo CNJ. Lá fora nós temos a lista da OFAC, nós temos a lista da Interpol, a lista do Tesouro Britânico e do Tesouro Suíço, ou seja, são listas que identificam nomes que de alguma forma já foram sancionados ou punidos dentro de alguma investigação no âmbito de lavagem de dinheiro, ou corrupção, ou ainda algum outro tipo de crime grave, às vezes até atos terroristas e coisas do gênero. E, por fim, também, não menos importante, né, a gente tem a questão da investigação das pessoas expostas politicamente, que também é algo previsto nessa legislação. Não que seja proibido você tratar com um terceiro que seja uma pessoa exposta politicamente, mas você tem que saber identificá-los e você vai ter que saber mensurar o risco disso.
Uma pessoa exposta politicamente é uma pessoa, existem alguns, né, algumas diretrizes, mas basicamente é alguém que seja uma pessoa com algum cargo político ou de indicação política dentro, no âmbito do governo municipal, estadual e federal. Por fim, uma coisa que também é muito importante e que foi, inclusive, bastante mencionado alguns anos atrás, no famoso caso do Panama Papers, você precisa, ao investigar uma pessoa jurídica, você precisa entender quem é o beneficiário final para saber efetivamente quem é a pessoa física por trás. Muitas vezes, algumas empresas têm aí como sócios empresas de fachada e que são bastante difíceis para serem identificados os seus sócios, pessoas físicas. Então, essa questão do beneficiário final também é muito importante para você saber efetivamente quem está na ponta disso, quem é o responsável, tá? E, dessa forma, você entender melhor com quem você está fazendo negócios, né? Acima de tudo isso, eu acho que uma questão, só para encerrar essa resposta, existe uma questão de você realmente ter o intuito de preservar a reputação da sua empresa e a imagem da sua empresa, não se associando a um terceiro que, obviamente, já teve algum tipo de problema. Perfeito, perfeito. Eu já ouvi várias vezes comentar sobre política KYC. O que vem a ser essa política? Oi, cortou um pouco aqui, mas acho que você estava perguntando sobre KYC, né? Isso, exato. Tá. KYC significa Know Your Customer, né? É uma política que faz parte de um programa de integridade de uma empresa, né? Então, se a gente imaginar assim, olha, a empresa ela definiu dentro do seu programa de integridade que ela, vamos imaginar que eu seja uma instituição financeira, ou melhor, uma empresa de meios de pagamento, que com certeza é uma empresa que agora aumentou bastante seu volume de negócios face a questão do crescimento do comércio online, né? Então, essas empresas, elas têm dentro do seu programa de integridade que elas não querem fazer negócios com determinado tipo de pessoas físicas ou determinado tipo de pessoas jurídicas, seja porque é muito arriscado, seja porque o dano à imagem pode trazer prejuízos muito acima do que é esperado, seja porque simplesmente em termos de business, em termos de comércio, não faz sentido, mas dentro da política de integridade é estabelecido que, olha, nós vamos fazer negócios com esse tipo de cliente, né? O KYC, ou Know Your Customer, vem atender isso. Ele vem para investigar se a contraparte com a qual eu estou fazendo negócios é aderente, é compliant com o que o meu programa de integridade estabeleceu. Então, se o meu programa de integridade estabeleceu que, por exemplo, eu não vou aceitar fazer negócios com, digamos, quem tenha o CPF suspenso ou uma pessoa jurídica que esteja sob execução fiscal. O Know Your Customer é a forma de você investigar e saber se essa pessoa, física ou jurídica, tem aderência a essa política, se ela realmente, no exemplo dado, não tem uma execução fiscal ou não tem um CPF suspenso. Então, o Know Your Customer nada mais é do que uma política de investigação para saber se a pessoa com a qual você está fazendo negócio é aderente às suas políticas de integridade e que ditam as regras com quais terceiros você pode ou não fazer negócios. Ou seja, ela é uma política personalíssima a cada entidade, não é algo que é ditado por uma legislação pública. Ótimo, Tiago. E me fala uma coisa, qualquer empresa pode
aderir a esse processo de análise do seu consumidor? Normalmente esse trabalho investigatório é direcionado para um determinado perfil de empresas? É claro que quanto maior o envolvimento da sua empresa com o seu consumidor, quanto mais prolongada for essa relação e mais significativa ela for, maiores são os riscos. Mas, em linhas gerais, qualquer empresa pode ter essa preocupação? Sim, eu acredito que qualquer empresa pode ter essa preocupação. Eu acredito, inclusive, que deveria ter, porque no final do dia é uma preocupação com a sua própria reputação. E é uma preocupação com o seu business. Afinal de contas, você também quer investigar o seu cliente para saber se ele já esteve envolvido em algum tipo de fraude, pois se ele já esteve envolvido em algum tipo de fraude no passado, é o maior o risco de que ele possa cometer um ato fraudulento contra a sua empresa, né? Então, mesmo do ponto de vista de autodefesa, é muito salutar que essa mentalidade seja cada vez mais recorrente no empresariado brasileiro. Mas, definindo por quem deve, né, por força legal e quem deve simplesmente por livre-arbítrio, né, por força legal, as empresas que devem necessariamente ter esse tipo de procedimento interno são as empresas que contratam com o governo em qualquer nível, né, seja diretamente com a administração ou seja com alguma empresa que tenha participação de dinheiro público, né? E aí a gente está falando de todas as autarquias, estatais e coisas do gênero, e as empresas que tenham comércio internacional com países que tenham esse mesmo tipo de legislação. Vários deles têm, mas amplamente e obviamente mais conhecidos, né? A América do Norte, com Estados Unidos e Canadá, e a Europa Ocidental. Todos os países da Europa Ocidental, como da América do Norte, têm legislações semelhantes e exigem que as empresas que para lá exportem ou que tenham algum tipo de comércio com empresas daqueles países tenham programas de integridade e tenham essas políticas de Know Your Customer e investigação. Então, de uma forma prática, respondendo a sua pergunta, devem ter, por força de legislação, toda empresa que quiser, de alguma forma, contratar com o governo ou contratar com comércio internacional. Devem, por livre-arbítrio, ter esse tipo de política todas as empresas que, dentro do seu potencial de expansão, se preocupem em não ter uma fraude e nem ter a sua imagem associada a algum tipo de dano reputacional por conta de conduta de terceiros. Perfeito, Tiago. Deu para ter uma visão bastante legal aí dessa área e assim, passa a ser cada vez mais importante, né, à medida que você faz negócios e até sem estar muito próximo do cliente, mas podendo, com ferramentas que te auxiliam nesse processo, ter acesso a um histórico, vamos dizer assim, uma reputação do seu consumidor e, portanto, fazer com que a sua empresa possa estar negociando com empresas e pessoas idôneas, né? Muito legal esse papo, Tiago. E queria te perguntar, para aqueles nossos ouvintes que tenham interesse em se aprofundar um pouquinho no assunto, quais seriam aí os melhores canais aí para que eles possam ter acesso a mais informações da LexisNexis? Olha, o melhor canal, obviamente, é o nosso website, mas nós também temos as nossas páginas nas redes sociais. O nome da empresa, né? Eu reconheço que é um pouquinho difícil de se marcar, mas eu vou soletrar LexisNexis, né? L de Lua, E, X de Xuxa e de Igreja, S de Sapo, LexisNexis, com N de Nair, E de Elefante, X
lexisnexis.com.br. E nós temos as nossas páginas nas redes sociais, no LinkedIn, LexisNexis Brasil, e também no Instagram, LexisNexis Brasil. Deu uma cortadinha no soletrar do Nexis, Nexis. X Quem perdeu alguma IS, exatamente. LexisNexis muda só a primeira letra. No começo é L de Lua e depois é N de Nair. Então é LexisNexis. Ótimo. Pessoal, acho que fica dado o recado para quem está preocupado aí realmente em ter uma relação saudável, né, com seus consumidores. Tem-se a opção da LexisNexis e o Thiago vai ter prazer aí em ajudá-los aí nos seus negócios futuros. Thiago, muito obrigado aí pela tua atenção, por esse papo. Fica aberto aí nosso canal para você voltar mais vezes. E queria pedir aí para os nossos ouvintes, né, não esquecerem de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber informações sobre novos vídeos, né, e também usar os nossos comentários para fazer perguntas sobre aquilo que está sendo apresentado, sugestões, enfim, interajam com a gente para que a gente possa estar sempre levando conteúdo interessante aí para vocês. Thiago, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de falar, obrigado a todos que ouviram e naturalmente, estamos abertos aí para quaisquer esclarecimentos adicionais, tá bom? Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.